Então, dando continuidade ao nosso estudo de cinemática, eu gostaria de agora, a partir do conceito de integral de uma função, obter as equações do movimento retilíneo uniformemente variado a partir da aceleração da partícula. Pois bem, o movimento retilíneo uniformemente variado ele ocorre quando a aceleração instantânea da partícula ela é um valor constante no tempo. Ou seja, a aceleração, escrita como uma função do tempo, é igual a um valor fixo, constante. Lembrando que por definição, a aceleração é escrita como a taxa de variação da velocidade da partícula no tempo, e neste tipo de movimento em particular que ocorre em linha reta e a velocidade é incrementada sempre é uma taxa constante, ou seja, a aceleração tem valor fixo, então essa variação da velocidade com o tempo é um valor constante. Logo, nós podemos escrever que, se nós isolarmos essa diferencial da velocidade nessa razão, uma vez que tanto o numerador quanto o denominador dessa fração, apesar disso aqui designar uma operação matemática do tipo derivação, fisicamente eles têm a conotação de variação de velocidade por variação do tempo, então esses infinitesimais podem ser tratados como variações de quantidades físicas reais, de maneira que seguramente posso fazer operações matemáticas do tipo multiplicar por dt dos dois lados dessa igualdade, de maneira a isolar esse diferencial da velocidade. Então nós podemos escrever que dv é igual a a0, que é a aceleração constante com que o movimento aumenta a sua velocidade, é igual a a0 vezes dt. Bom, essa não é a variação completa da velocidade da partícula, uma vez que esse também não é a dt não designa a variação total do tempo em que se observa todo o movimento ocorrer. O que eu quero dizer é que isso aqui são valores infinitesimalmente pequenos, tanto de mudança no valor da velocidade como mudança no tempo percorrido. Se eu quiser conhecer a variação completa dessa velocidade para um intervalo de tempo macroscópico observável, o que eu preciso fazer é integrar essa equação dos dois lados dessa igualdade. Do lado direito dessa igualdade eu vou fazer uma soma no tempo, e do lado esquerdo dessa igualdade eu vou fazer uma soma na velocidade, em todas as mudanças de velocidade que essa partícula sofre. Ou seja, se aqui designa a variação da velocidade e dt designa a variação do tempo, como eu mencionei anteriormente, então se eu quiser conhecer a velocidade por completo, a variação total da velocidade, desde um valor inicial de velocidade até um valor final, eu vou somar o produto aceleração vezes tempo, desde um instante de tempo inicial, onde eu começo a observar esse movimento ocorrer, até um instante de tempo final. É o que significa colocar limites nessa soma, limites nessa integral. É definir que eu vou somar o produto aceleração vezes tempo dentro desse intervalo. Fora dele não tem significado físico. Assim como eu vou somar todas as mudanças no valor da velocidade dentro de um intervalo que vai desde o seu valor inicial, num instante de tempo inicial, até o seu valor dito final, num instante de tempo considerado como final da minha observação. Então, dos dois lados dessa igualdade, o que eu estou fazendo é uma soma. Bom, ao proceder desta maneira, chega à seguinte conclusão. Quando eu faço a integral da velocidade, da diferencial da velocidade,
Ora, isso aqui é apenas a integral de, assim como a integral de dx é igual a x, a integral de dv é igual a v. Então, a integral da derivada da velocidade é a própria velocidade. E essa velocidade vai ser aplicada nos valores limites desse intervalo em que essa soma está ocorrendo. Então, a velocidade vai assumir desde o valor mínimo v0 até o seu valor final v, em função do tempo, porque essa quantidade varia no tempo. Igual, como A0 é um valor constante de aceleração, então essa constante não vai participar do processo de integração e eu vou ter apenas a integral de dt, que é o próprio tempo. Também, tempo esse que vai variar dentro de um intervalo definido. Então, essa notação de usar essa barra vertical dessa forma indica quais são os limites que essa integral precisa ser realizada. Indica que o resultado obtido do procedimento de integração deve ser aplicado no limite inferior e no limite superior dessa soma. Essa soma ela ocorre desde um instante de tempo inicial até um instante de tempo final. Isso significa simplesmente que eu vou fazer o valor da função aplicado no seu limite superior menos o valor da mesma função aplicado no seu limite inferior. Do lado direito da igualdade, da mesma forma. O valor da função, resultado da integral, que é A0 vezes tempo, então vai ficar A0 vezes tempo quando o tempo for igual a t. Então vai ficar A0 vezes tempo, menos o valor desse produto quando o tempo for feito igual ao instante de tempo inicial, t0. Então é o valor do produto no limite superior menos o valor do produto no limite inferior. Eu apenas coloquei a quantidade A0, que é uma constante, em evidência. Por fim, a gente chega a uma conclusão sobre a função que descreve o comportamento da velocidade em função do tempo, que vai ser igual a v de t, ou seja, a velocidade da partícula muda conforme o tempo passa, porque ela está sendo acelerada. Isso vai ser igual ao seu valor inicial de velocidade, mais A0 vezes t menos t0. Então, essa equação designa para mim qual é o comportamento da velocidade em função do tempo. Como que essa velocidade se comporta? Como que ela muda no tempo? Para um movimento retilíneo, uniformemente variado. Esse é um resultado bem importante de ser verificado. Então a gente observa fisicamente como é que a gente interpreta essa igualdade. A velocidade ela muda em função do tempo. E muda de que forma? O valor da velocidade, conforme o tempo passa, é igual ao seu valor inicial mais uma quantidade que é adicionada, caso essa aceleração seja positiva. Significa que a velocidade vai ser igual ao valor inicial mais uma quantidade que é incrementada conforme o tempo passa, que é o produto da aceleração vezes a variação do tempo. Tempo final, onde sim pretende conhecer o valor da velocidade, menos o tempo inicial, onde supostamente já se tem um valor de velocidade inicial. Você já conhece um certo valor da velocidade. Então é assim que a velocidade vai sendo atualizada no movimento dessa partícula. Pois bem, agora que nós temos a equação da velocidade, vou até anotar isso. A equação da velocidade instantânea
No MRUV, movimento retilíneo uniformemente variado, eu posso agora, utilizando a equação da velocidade, obter uma informação a respeito da posição da partícula. Como que a posição dessa partícula muda no tempo, nesse regime de movimento retilíneo ocorrendo com a velocidade variando de maneira uniforme, porque a aceleração é uma constante. Então, para poder obter a equação da posição da partícula em função do tempo, novamente nós vamos partir da definição, né? Agora, para escrevermos a função horária da posição da partícula, fazemos pois bem, por definição, velocidade instantânea é a taxa de variação da posição da partícula com o tempo. A velocidade monitora como que a partícula se desloca, ou seja, varia sua posição para uma variação do tempo, num certo intervalo de tempo. Aqui nós estamos considerando esse intervalo de tempo tendendo a zero. Por isso da representação em termos de um infinitesimal, de uma diferencial. Cálculo da velocidade instantânea e não da velocidade média. Nesse cálculo, novamente, essa operação de derivação pode ser interpretada como a razão entre duas quantidades físicas. Ou seja, a diferencial de x é também corretamente interpretada como sendo uma variação da posição. Então eu posso, sem nenhum prejuízo, escrever que dx é igual a velocidade vezes dt. Aqui eu não tenho a variação total da partícula, mas um pequeno deslocamento infinitesimal para uma pequena variação do tempo, uma vez que essa partícula tem velocidade e, portanto, não permanece em repouso, a sua posição muda. Portanto, se eu quiser conhecer o comportamento total da variação da posição dessa partícula, o que eu tenho que fazer é integrar esse deslocamento desde a posição inicial até a posição final no intervalo de tempo em que eu estou fazendo essa medida. Ou seja, analogamente ao que foi feito no caso da velocidade, a partir da equação da aceleração, nós fazemos dx igual a velocidade aqui, e essa velocidade é uma função, ela não é constante no tempo, essa velocidade é essa função aqui que nós acabamos de demonstrar. Essa função, ou seja, essa equação de reta, porque é um polinômio de grau 1, é quem determina o comportamento da velocidade da partícula. Então eu preciso vir aqui e substituir a velocidade pela função que representa ela. Vou até escrever isso da seguinte maneira. Então eu tenho que v é igual a v0 mais a0 vezes t menos t0. Vou colocar essa função entre colchetes. E tudo isso multiplica dt. Agora o que eu vou fazer é somar no tempo. Ou seja, se eu quiser conhecer a mudança, a variação completa da posição dessa partícula, desde uma posição inicial até uma posição final, que vai mudar com o tempo, depende do tamanho do intervalo de tempo de observação, eu tenho que também somar o lado direito dessa igualdade desde um instante de tempo inicial até um instante de tempo
final. Assim que eu preciso realizar essa soma. Aí eu vou obter tanto a variação completa da posição no intervalo total de tempo observado. Bom, a integral de dx é apenas x. Então isso vai ficar x, novamente, aplicado desde x0, que é o limite inferior da soma, até x mudando com o tempo, que é o limite superior da soma, igual. Agora eu preciso resolver essa integração. Então eu tenho um polinômio de grau 1, que é uma equação de reta, que vai ser integrada, e como o procedimento de integração de polinômios sempre aumenta uma unidade no expoente do polinômio, o resultado vai ser uma equação de segundo grau, uma equação de parábola. Ou seja, isso é a mesma coisa que ter V0 multiplicado vezes dt, correto? Eu vou até fazer mais devagar esse primeiro procedimento, apenas para fixar a ideia, para aqueles que ainda não estão muito familiarizados com cálculo integral. Eu multiplico distributivamente. Eu tenho o produto de tudo que está dentro desse colchete vezes dt. Então, eu vou ter a integral desde o limite inferior, que é o instante de tempo inicial, até o limite superior, que é um instante de tempo t qualquer, de V0 vezes dt. Mais, daí nós temos A0 vezes este produto. Então, isso vai ser A0 vezes t vezes dt. A0 vezes t vezes dt. Integrado de t0 a t. Mais, aliás, desculpa, menos, né? Bom, vou colocar esse menos entre parênteses. Daí eu vou ter A0 vezes menos T0, que vai dar menos A0 T0, vezes dt. Então, nós vamos ter menos A0 T0 vezes dt. Também integrado de T0 a t. Então, essa é a integral que nós precisamos resolver. Bom, continuando o nosso procedimento, nós temos que do lado esquerdo dessa igualdade, x aplicado nesses limites é o valor de x no limite superior, portanto, x de t menos x0, o valor de x no limite superior menos seu valor no limite inferior, igual. Essa integral, V0 é uma constante, portanto, ele não vai participar do procedimento de integração. A integral de dt é apenas tempo. Então, nós teremos V0 vezes t, isso aplicado de t0 até t. A0 é uma constante. Agora t não. T é a própria variável, tempo. Então, nós teremos A0 vezes a integral de t dt. Então, isso vai dar mais A0 vezes a integral de t dt. Assim como a integral de x dx é x ao quadrado sobre 2, a integral de t dt é t ao quadrado sobre 2, porque t aqui está elevado ao expoente 1. Quando eu integrar, vai somar uma unidade no expoente dele, portanto, t elevado a 1 vai virar t elevado a 2. E você vai ter que dividir o resultado disso pelo valor do expoente somado em uma unidade. Então, vai ser t elevado ao quadrado dividido por 2. T elevado ao quadrado dividido por 2.
aplicado de T0 a T. Mais com menos, menos. Nós teremos A0, T0, são duas constantes, menos A0, T0, vezes a integral de dt, que é tempo, é o próprio t. Também aplicado de T0 a T. Bom, vamos continuar aqui na página seguinte. Portanto, nós precisamos resolver a seguinte equação. X de t menos x0 igual a v0 vezes t aplicado t0 a t mais a0 vezes t elevado ao quadrado sobre 2 de t0 a t menos a0 t0 vezes t aplicado de t0 a t. Essa é a equação que nós precisamos resolver. O lado esquerdo dessa igualdade já está pronto, né? X de t menos x0 igual. Aqui vai ser o valor da função no seu limite superior menos o valor da mesma função no seu limite inferior. Então isso vai dar v0 t menos t0 mais mesma aplicação. O valor da função a0t² sobre 2 no limite superior menos o seu valor no limite inferior. Então a gente vai colocar a0 sobre 2 em evidência. Isso vai dar t ao quadrado menos t0 elevado ao quadrado. E não t menos t0, ambos elevados ao quadrado, mas é cada um elevado ao quadrado, ou seja, o valor dessa razão quando t for igual a t, e menos o valor dessa razão quando t for feito igual a t0. Assim como menos a0 t0 vezes t, quando ele valer t, a0 t0 vezes t menos t0. Bom, agora é um pouco de álgebra, para a gente poder melhorar a organização dos termos dessa equação. Então, prossigamos. Temos esse produto aqui. Ainda não há necessidade de desenvolvê-lo. Agora aqui vamos abrir esse termo. Menos com mais dá menos. Esse primeiro produto vai dar menos com menos dá mais. E o segundo produto fica da forma A0 T0 vezes T0. Então, A0 T0 ao quadrado. Então, agora se nós combinarmos esse termo com esse termo, nós teremos uma subtração entre ambos, porque ambos multiplicam
t0 elevado ao quadrado, a0 t0 elevado ao quadrado. Então, nós ficamos x de t menos x0, posição final menos posição inicial, igual a velocidade inicial vezes a variação do tempo, mais aceleração vezes o tempo final ao quadrado sobre 2. Aqui eu terei 1 menos meio, que dá meio. Então, nós ficamos com esse termo aqui, né? Menos a0 t0 vezes t, menos com mais dá menos. E aí nós vamos ter uma subtração, mas esse termo é maior do que esse, né? Afinal de contas, esse multiplica por 1, esse multiplica por 0,5. E, ao olharmos toda essa quantidade aqui, ó, toda essa quantidade, ela pode ser escrita como o quadrado da diferença de dois termos. Basta que, por exemplo, nós coloquemos a quantidade a0 sobre 2 em evidência. Se nós fizermos isso, nós ficaremos com t elevado ao quadrado em evidência. Aqui eu não tenho 2 multiplicando por essa quantidade do meio, ou dividindo nessa quantidade do meio, né? Eu não tenho 2 nesse denominador. Então, portanto, eu tenho que fazer produto com 2 aqui. Multiplicar por 2 essa quantidade. De maneira que quando eu fizer produto por essa razão, se eu já coloquei A0 em evidência aqui, então não tinha esse A0 aqui não, né? Então, vou colocar esse termo em evidência, mais A0 sobre 2 em evidência, sobra T0 elevado ao quadrado. Só que olhando para o que está aqui dentro, isso é escrito como A0 sobre 2 vezes, ora, quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo, isso nada mais é do que t menos t0, ambos elevados ao quadrado, né? Quadrado do primeiro termo, t elevado ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo termo, então vai dar menos 2 vezes t0t, mais quadrado do segundo termo, mais t0 elevado ao quadrado. Então, por fim, nós podemos escrever, portanto, nós teremos que, aqui eu tenho do lado esquerdo da igualdade a variação da posição no tempo. Posição final menos posição inicial. Então eu posso escrever que x final é igual a posição inicial, onde ele começa o movimento, mais a velocidade que ele tem inicialmente, vezes a variação do tempo, mais todos esses três termos foram organizados dessa forma, portanto, mais A0 sobre 2 vezes t menos t0 elevado ao quadrado, que é uma equação certamente velha e conhecida de vocês desde o seu ensino médio.
Então, essa é a função horária da posição da partícula. Vamos até escrever isso, né, para fixar. Essa é a função horária da partícula no movimento retilíneo uniformemente variado.